Você sabe a origem dessa bandeira do Brasil nesse caça russo da Sukhoi? Hoje eu vou explicar para vocês isso em detalhes aqui no canal Águias de Aço. Olá pessoal, então em 1998 ocorreu a primeira visita da história de caças supersônicos russos à base aérea de Anápolis, quando os russos trouxeram ao Brasil o incrível Sukhoi Su-37 para demonstrar algumas das capacidades desse jato aos brasileiros. E isso fez parte de uma demonstração oficial para a Força Aérea Brasileira e de olho no chamado Programa FX, que visava a compra de novos caças para a FAB, a Rússia mandou então para o Brasil dois modelos da família Flanker, o então chamado Su-37 e uma versão do famoso Su-30. Essas aeronaves tinham se apresentado no Chile na FIDAE 98, que é um grande evento de aviação militar que acontece por lá, e aproveitando a proximidade eles deram então essa passada aqui no Brasil e ficaram em Anápolis do dia 2 ao dia 7 de abril, justamente na intenção de fazer o marketing da aeronave aos militares brasileiros. E por isso então eles colocaram essa bandeira aí do Brasil na aeronave, ao lado da bandeira russa em um simbólico aperto de mãos entre os dois países. Olha, não há muitos registros desse fato que ainda é até hoje bem desconhecido pelo público em geral, mas são amplos os relatos de que os pilotos da FAB gostaram muito da aeronave e que ela era inclusive a predileta, ainda mais levando em conta os concorrentes da época. Um deles era o Gripen CD, a versão anterior ao EF, adquirido pela FAB, que também veio desse evento do Chile para Anápolis poucos dias antes do Su-37, mas que não era muito bem visto pelos pilotos da FAB, devido principalmente às críticas relacionadas ao alcance, que na versão CD era cerca de 50% inferior a essa nova versão EF. E num país de dimensões continentais como o Brasil, isso era um fator de extrema importância. E além do Gripen, houve também a visita de um caça Mirage 2000, e aí os russos, vendo todo esse lobby dos concorrentes, não perderam tempo e também vieram vender o seu peixe aqui no Brasil. Na época, o Su-37 era famoso por ser o único caça do mundo operacional com vetorização de empuxo, que é aquele sistema em que o escape do motor é móvel, permitindo manobras impressionantes. Ele apareceu ao mundo em grande estilo quando fez uma apresentação que chocou os espectadores em Farnborough em 1996 e também no show aéreo de Paris de 97 ele foi a grande estrela daquele evento. E entre as novas manobras estava agora a chamada Super Cobra, que era uma variação da famosa Cobra de Pugachev, e nessa nova manobra a aeronave se inclinava ainda mais do que na manobra Cobra, voando quase de ré ali por alguns instantes, como vocês podem ver aí. Os russos até alegavam que isso permitiria a aeronave disparar um míssil contra um oponente praticamente na retaguarda. A Super Cobra ainda evoluiu para uma manobra chamada Kubitz, que seria uma cambalhota na qual o Su-37 fazia um loop de 360 graus com um raio de curva extremamente estreito e em poucos segundos. Os espectadores e analistas ocidentais ficaram chocados com essa nova capacidade de manobra do Su-37, mas muitos especialistas em aviação ainda questionavam os reais benefícios dessas manobras, apesar de admitirem que elas realmente permitiriam um travamento antecipado do míssil no oponente, mas às custas de uma rápida perda de energia cinética, que deixaria a aeronave vulnerável caso os pilotos por algum motivo não conseguissem travar o alvo. E vocês podem observar aí que realmente após a manobra a aeronave vira ali um alvo fácil, sem velocidade e consequentemente sem poder de manobra. O Sukhoi Su-37 foi popularmente apelidado de Terminator e além do inovador sistema de empuxo vetorado, ainda contava com novos sistemas de controle de voo e armas. A aeronave fez o seu voo inaugural em abril de 1996 e ao longo do programa de testes de voo o Su-37 demonstrou sua super manobrabilidade em vários shows aéreos pelo mundo. A sua ficha técnica é muito parecida com a do Su-35, com uma capacidade de voar acima do Mach 2, um alcance máximo próximo dos 3.500 km e um teto de serviço acima dos 60 mil pés. E assim como o Su-35, ele media impressionantes 22 metros. E para vocês terem uma noção do tamanho e peso dessa aeronave, o seu peso vazio de 18 toneladas e meia era quase o triplo do peso vazio de um Gripen CD, e ainda representa mais do que o peso máximo de decolagem do Gripen EF, que é de 16 toneladas e meia.
e só de combustível interno eram 11 toneladas e meia. O programa de testes foi encerrado em dezembro de 2002, quando o estabilizador horizontal esquerdo da aeronave se partiu durante uma manobra de alto G, causando a queda da aeronave em um voo perto de Moscou. Os relatórios apontam que a falha estrutural foi causada pelo excesso de manobras com altas forças G durante os 6 anos de testes e apresentações. O piloto ejetou e não sofreu ferimentos. E além do Brasil, a Coreia do Sul também demonstrou bastante interesse nessa aeronave, mas o Su-37 acabou não conseguindo conquistar clientes estrangeiros. Mas as lições aprendidas com o Su-37 foram incorporadas em outras versões da família Flanker. Uma delas é a versão MKI, adquirida pela Índia, que é um projeto que incorporou os canards e a tecnologia de vetor de empuxo que estavam presentes no Su-37. E além disso, por meio de testes feitos com o Su-37, os engenheiros determinaram que a vetorização de empuxo era mais benéfica em termos de manobras do que o uso de canards, que inclusive causam um aumento de peso na fuselagem, e com isso foi desenvolvido o Su-35, que agora sem canards e com o uso da tecnologia de empuxo vetorado. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado, e esse é mais um daqueles fatos quase esquecidos da história da aviação militar que a gente relembra aqui no canal. E eu tenho certeza também que muitos aí nem eram nascidos em 1998 e nem sequer tinham conhecimento desse fato. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não é inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês, um bom fim de semana e até a próxima!